1 Samuel 7, de 7 a 14, diz assim o texto da palavra de Deus. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesseis de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos tire da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Até aí somente, vamos orar. Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Queremos agradecer a Deus o privilégio de estarmos reunidos no dia do Senhor, dia em que o Senhor convoca o Teu povo que se chama pelo Teu nome, a fim de prestar o culto que é devido ao Senhor. E neste momento em que a Tua palavra será pregada, que o Senhor venha falar, ó Deus, conosco, ministrar ao nosso coração, santificar a nossa vida, Pai, a fim de vivermos os nossos dias para a Tua glória e louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você já enfrentou alguma situação em que ficou temeroso com aquilo que poderia acontecer, com aquilo que poderia sobrevir à sua vida? Curiosamente, hoje é um dia de bastante paradoxos, né? Tem muita gente alegre, feliz, achando que a virada do calendário vai mudar alguma coisa e vai trazer esperança. Outros estão fazendo uma avaliação do ano, vendo que foi terrível e com medo do que vem pela frente. O que vai vir agora, nesse próximo ano? A verdade é, meus irmãos, que no mundo caído, situações que trazem medo, elas são quase que inevitáveis. E essa é a situação em que se encontra Israel, como está descrito aí no verso de número 7. O texto bíblico diz assim: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Lembre que Israel, nesse tempo, vivia uma religião nominal. Israel tirou a sua confiança do Senhor, colocou a sua confiança na arca, nos rituais, e por causa disso, Israel foi alvo do juízo do Senhor. Primeiro, quando eles perderam a batalha para os filisteus e viram a arca do Senhor sendo levada embora. E depois, quando a arca estava retornando, quando os filisteus resolveram devolver a arca, porque estava causando morticínio entre eles, e apesar da grande alegria dos israelitas com a chegada da arca, eles começam a manusear a arca de forma contrária à lei, e veem Deus matar muitos dos israelitas. A situação estava bastante difícil. E para mostrar que, de fato, a religião era nominal, apesar da arca ter retornado,
o povo fica ainda 20 anos debaixo do jugo filisteu. E é isso que leva o povo, então, num momento da sua vida, a se voltar para o Senhor. E é isso que você viu na semana passada. Você viu como foi que o povo fez isso. O povo lamentou a sua situação diante de Deus. O povo ouviu a exortação de Samuel e o povo se arrependeu. A grande questão que fica no ar, quando você começa a ler este relato, é a seguinte: Deus perdoou o povo se arrependeu, o povo estava contrito, o povo ofereceu ali os seus sacrifícios, Deus perdoou. Se você olhar o verso 7 mais uma vez, que foi o que eu li, você vai entender que o povo ainda não parece ter plena certeza de que as coisas estão bem com o Senhor. E isso leva estes homens a temerem os filisteus. 20 anos atrás, a confiança destes homens estava na arca. Eles pediram para trazer a arca para o meio da guerra e viram o seu exército ser destroçado pelos filisteus. E agora, novamente, os filisteus partem para cima deles, eles estão morrendo de medo. Os filisteus, eles souberam que o povo havia se reunido em Mispa, porque Samuel disse para fazer isso. Vocês vão congregar em Mispa e vocês vão servir somente ao Senhor. E quando os filisteus tomam conhecimento disso, partem para cima do povo. E é nesse contexto, então, que o povo toma algumas atitudes que mostram o que fazer quando você se sentir com medo. Quando você tem os seus temores, a semelhança do que está acontecendo com o povo de Israel, o que você deve fazer? Primeira coisa que você percebe nesse texto: quando você estiver com medo, você precisa recorrer ao Senhor. É interessante porque o povo está morrendo de medo, mas diferente daquele primeiro episódio, quando eles colocam a sua esperança na arca, lembra? Eles perdem a primeira batalha, fazem uma avaliação e dizem: o que aconteceu? Por que nós perdemos? Nós não trouxemos a arca. Tragam a arca e nós iremos vencer. A confiança estava plenamente no objeto, na arca. E é por isso que eles pedem para levar para a batalha. Agora não. A arca está de novo entre o povo, mas eles colocam a sua esperança no Senhor e não no símbolo. É isso que aponta o verso 8, veja aí. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Percebe a diferença? Na primeira vez foi só assim: traz a arca, coloca aqui no meio do exército, está tudo certo. Agora não. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor por nós. Eles parecem estar bem conscientes agora, neste momento, de que a arca não é a causa da vitória. A arca já estava com eles, como eu disse, mas o grande responsável pelas bênçãos sobre o povo era o próprio Senhor. E então Samuel, como sacerdote, media o pedido do povo e oferece holocaustos. Veja o verso 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. E a parte final do texto não deixa a menor dúvida. Deus se agradou da oferta. Deus aceitou a adoração, a contrição deste povo. Essa oferta, que você sabe aponta para Cristo, é a grande razão de o Senhor se voltar com misericórdia e aceitar a adoração desse povo, e aceitar a contrição deste povo. Não é mérito do povo, é mérito daquele que morrerá pelo povo. É mérito daquele que derramará o seu sangue de uma vez por todas. Sangue este
que durante a antiga aliança foi representado por todos estes cordeiros que vinham sendo mortos, e agora mais uma vez o sacrifício é feito, e Deus se agrada disso por causa do seu Filho. Meus irmãos, em Jesus Cristo, você tem o perfeito sacrifício, além de ter o perfeito mediador. O povo tinha um sacrifício de animais que se repetia continuamente. O povo tinha um sacerdote imperfeito, como Samuel. Você tem Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote. E por meio dele, você pode se achegar a Deus e clamar a Ele quando o seu coração estiver cheio de medo. Quando você olhar para frente e não ter nenhum vislumbre de que as coisas irão melhorar, ou pior, quando diante de você só há o prenúncio de péssimas notícias, você pode se esconder em Jesus Cristo. Ele é a sua segurança, é Ele quem garante paz por conta da sua presença, mesmo em meio aos piores cenários. Mesmo em meio diante de notícias catastróficas. E foi exatamente por isso que quando Jesus chamou os seus apóstolos e deu a eles instruções na pregação do Evangelho, sabendo e anunciando de antemão que aquilo causaria muito problema àqueles homens, de que eles seriam entregues aos tribunais, de que eles seriam entregues pelos próprios familiares, correndo o risco de morrer. Mesmo ouvindo de Cristo Jesus, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. A ordenança é bem direta: não tenham medo. Não tenham medo. Jesus Cristo se faz presente com o povo. Mas por vezes as circunstâncias adversas servirão para revelar que o seu coração não confia tanto em Cristo como você acha que ele confia. Porque o medo, os temores que afetam a sua vida, são fruto da falta de confiança em Cristo. Nós não gostamos muito de reconhecer isso, de admitir essa verdade. Mas ao estar com medo, significa que nós não confiamos naquele que disse que estaria conosco todos os dias. É por isso que você precisa lembrar de Cristo e recorrer ao Pai por meio de Cristo. Você precisa confiar naquilo que Paulo ensinou. Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Perceba como Paulo aplica a verdade da morte de Cristo a todas as circunstâncias da vida. Por que vocês estão com medo, Paulo está dizendo aos romanos, das questões desta vida, se Deus já deu o seu Filho e entregou o seu Filho por vocês? Se Deus já deu o melhor, Deus não dará graciosamente com Jesus Cristo todas as coisas? Jesus já se deu por você, para que você não precise ter medo da pior coisa que pode sobrevir a um homem: a ira do santo Deus. Você foi liberto disso. Cristo recebeu essa ira por você, para que agora você possa andar em confiança e em fé diante do Deus que promete estar com você todos os dias. Quando você estiver com o coração temeroso, recorra ao Senhor, mas faça mais. Após recorrer ao Senhor, aguarde o agir do Senhor. Veja o verso de número 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo
que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus aceitou a oferta do povo e a prova está aqui. A prova é o fato de Deus ter colocado pavor nos filisteus. O povo de Israel estava morrendo de medo dos filisteus. Os filisteus agora estão apavorados diante de Deus, sem Israel ter feito nada ainda. O povo não partiu ainda para a batalha. E foi por causa disso que eles acabaram derrotados. Veja o verso 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. A questão é que eles estão no campo de batalha e de repente, de uma hora para outra, muda o tempo, muda o clima. Começa a trovejar. Isso faz com que os filisteus comecem a perceber que quem luta contra eles não é Israel, é o Senhor de Israel, é o Senhor dos exércitos. É Ele quem está à frente das batalhas. É por isso que Israel não precisava temer a ninguém. À frente de Israel estava o seu Senhor, o seu grande rei, o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. E essa mudança climática faz com que os filisteus entendam isso. E veja, isso não é algo que acontece somente aqui. Você vai ver uma descrição de algo semelhante no Salmo de Davi. Veja lá o Salmo de número 18. Veja quando foi escrito, ou a ocasião da escrita desse salmo, bem no título do salmo. Diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele disse. E então ele começa uma descrição de tudo que Deus fez. No verso de número 13 você lê assim: trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. A descrição é exatamente climática, daquilo que aconteceu, mostrando o grande poder do Deus que era por Davi. E é isso que está acontecendo lá na batalha de Israel. Os filisteus estão olhando, os trovões estão aí fazendo muito barulho. O Senhor dá grande livramento ao povo, após aceitar o seu arrependimento. Em situações adversas, quando o coração estiver temeroso, espere no Senhor. Você tem muitos exemplos na Escritura que demonstram que quando o Senhor quer, perceba o que eu estou dizendo então, quando o Senhor quer, Ele livra o seu povo de situações difíceis. Mas lembre-se que essa é uma descrição do que houve, não é uma promessa de que Deus irá livrar todas as pessoas. Como eu disse, você tem muitos exemplos na Escritura de pessoas livradas por Deus, mas você tem, por exemplo, o exemplo de jovens que Deus permitiu serem lançados no forno, ou na fornalha. Deus os livrou lá na fornalha. No Novo Testamento você tem um diácono que Deus não livra da morte. Ele é apedrejado. Mas o que consola o coração daquele diácono é o momento em que ele olha, contempla Cristo, à destra do Pai, intercedendo por ele. Se Deus quiser, Ele pode livrar você de situações adversas. Mas isso não quer dizer que Ele fará todas as vezes. Por vezes Ele não vai livrar você dos desconfortos e das tribulações. Paulo dá um excelente exemplo disso, quando ele fala acerca do espinho que lhe foi posto na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Ele roga ao Senhor, ele ora, ele pede por 3 vezes ao Senhor,
Mas a verdade é que o espinho permanece. Aquilo que humilhava Paulo não foi retirado de Paulo. Ainda assim o Senhor agiu na vida de Paulo. A resposta de Deus ao apóstolo foi: a minha graça te basta. Deus deu a Paulo graça, a fim de que ele pudesse suportar as tribulações. E essa foi a razão da resposta de Paulo: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. E assim será com você. Aguarde o agir de Deus. Ele é gracioso. Ele está com você em meio às suas dificuldades. Ele é aquele que promete estar com você no vale da sombra da morte. Razão de Davi dizer: mesmo nessa circunstância eu não tenho medo. O Senhor está comigo. Quando você se vê fraco e recorre ao Senhor, você é fortalecido. Aguarde o agir do Senhor. Se Ele não livrar você da tribulação, certamente Ele estará com você e o levará a suportar as tribulações. Afinal de contas, Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz que Ele não nos dá nada que não possamos suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele provém livramento. Livramento. Para suportarmos a tribulação. E este livramento do Senhor está nos meios de graça que Ele estabeleceu para a igreja. Naquilo que fortalece os seus filhos. Ele certamente fará isso, porque houve um outro dia na história em que o clima mudou completamente. Veja um contraste interessante. Aqui o inimigo são os filisteus. O tempo muda. Há trovões. Os filisteus estão amedrontados. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. E aqui a guerra é outra. Aqui são homens contra um Deus irado. Um poderoso Deus irado. E um destes homens, Deus que se fez carne, que assumiu os nossos pecados, recebe sobre si a ira do Todo-Poderoso. E nesse dia há também uma mudança climática. Veja o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Veja que contraste interessante. Quando os filisteus viram toda a mudança, eles entenderam: Deus está aqui. A peleja é contra o Senhor. E quando houve trevas, terremotos, rochas se fendendo, o Filho de Deus morto em seu lugar, a declaração
deste homem, do centurião, é que aquele ali é o Filho de Deus, verdadeiramente. E ele havia dito para que veio. Ele veio a fim de se entregar pelos seus, a fim de cravar na cruz do Calvário os seus pecados. Na cruz, meus irmãos, Deus fez com que a sua ira recaísse sobre o seu próprio Filho, o que foi visto num espetáculo terrível. Trevas, tremores, pedras rachando, Cristo levantado na cruz do Calvário. Por causa dessa obra bendita, você mesmo diante dos seus medos e temores, pode aguardar aquilo que o Senhor fará em sua vida. E como eu disse, ainda que Ele não livre você das suas circunstâncias neste mundo, ainda que você experimente dor e aflição todos os dias da sua vida, isso não se compara ao que deveria vir sobre você e que recaiu sobre Cristo naquela cruz maldita, quando Ele é oferecido como oferta perfeita diante do Pai. Aguarde o agir do Senhor, o agir do mesmo Deus que já deu o seu Filho por você. Quando você estiver com medo, então, além de recorrer ao Senhor e aguardar o seu agir, seja grato. No verso 12, você tem a expressão de gratidão do povo. Diz assim o texto: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel erige um memorial. Ele faz algo semelhante ao que fez Josué. Dê uma olhada, abra sua Bíblia aí em Josué, lá no capítulo 4, comecinho do livro de Josué. Lembre que no capítulo 3, Deus reafirmou o seu pacto com Josué, chamou o povo à santidade. No capítulo 4, a partir do verso 20, você tem assim: e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Você fala assim: que pedra? É só você olhar o versículo 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna, em Gilgal. 12 tribos, 12 pedras. Coloque estas pedras aí. Para que isso? Então é o verso que eu li primeiro. Quando os filhos perguntarem: o que é isso? Que pedras são essas? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco por este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. O memorial marcava o grande feito do Senhor. Vai lá no finalzinho do livro de Josué, vai lá no capítulo de número 24. E no verso 26 você tem algo semelhante. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Os memoriais eram feitos de forma abundante pelo povo de Deus no Antigo Testamento, para marcar os grandes feitos do Senhor. É isso que você vê Samuel fazendo neste instante. E o nome da pedra é importante: Ebenezer. Ebenezer literalmente quer dizer pedra de ajuda.
Agora lembre da história. Volte aí a sua Bíblia lá para o capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. E no primeiro livro de Samuel, você tem assim, no verso 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair do encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando eu preguei esse sermão nesse texto, eu lembrei aqui o seguinte: este nome, Ebenezer, só será dado lá na frente, lá no capítulo 7. Quando o povo batalhou a primeira vez, este lugar não se chamava Ebenezer. Mas o autor do livro, quando escreve, tempos depois, a fim de localizar o povo, mostrar ao povo onde foi que aconteceu tal coisa, ele diz: olha, o povo acampou ali em Ebenezer. Mas pense na ironia, o povo a essa altura, quando o livro foi escrito, já sabia o que significava Ebenezer. Pedra de ajuda. E apesar de ter acampado próximo à pedra de ajuda, este povo não foi ajudado pelo Senhor. E este povo não foi ajudado pelo Senhor porque o seu coração estava apartado do Senhor. E agora então, o autor do livro está mostrando a estes seus leitores o que acontece quando o coração está contrito e está na presença do Senhor. O Senhor desbaratinou o exército filisteu. A guerra foi vencida e o povo reconheceu isso quando Samuel então deu o nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Era um reconhecimento dos grandes feitos do Senhor sobre aquele povo. Diferente de 20 anos atrás, onde a religião era nominal, onde a confiança estava na arca, agora a confiança está plenamente no Deus que ajudou a Israel. Mas isso veio após a contrição e o arrependimento. Isso veio após rogarem a ajuda do Senhor. Eles então veem o livramento do Senhor. E o nome deste memorial marca a grande benevolência de Deus. Meus irmãos, a ideia é que você precisa ser grato então por aquilo que Deus faz em sua vida. Fazer memoriais poderia ser algo mais constante entre os crentes. Nós aqui no Brasil não temos muito disso não. Em outros locais aí do mundo, crentes fazem ainda memoriais, guardam momentos, recordam datas marcantes em que você viu o livramento do Senhor ou percebeu a bondade do Senhor. Isso ajuda nos momentos de temor. Lembrar os grandes feitos do Senhor ajuda a espantar o temor do coração. É isso que você tem, por exemplo, no Salmo 126. Olha lá o Salmo 126. O Salmo 126 é um salmo escrito num momento em que o povo está, de fato, passando por dificuldades. Você sabe disso porque no verso 4, o pedido do povo é: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Só pede para ser restaurado quem está numa situação difícil. E aqui neste pedido do povo você tem duas coisas. Primeiro, o entendimento do povo de que só o Senhor pode fazer com que a situação mude. Mas há um segundo aspecto. Ele faz isso quando Ele quer. Senhor, restaure como as torrentes do Neguebe. O Neguebe era uma região seca que de uma hora para outra se enchia por conta da água que vinha de repente e fazia florescer tudo em volta. Mas não havia um momento marcado para isso. E o povo está dizendo: nós confiamos no tempo do Senhor, o Senhor pode restaurar a nossa sorte.
Sabe o que vem antes desse pedido? Lembrança. Verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz de novo. É esse o pedido. Mas para que você esteja alegre na presença de Deus, confiante de que Ele pode fazer novamente, você precisa ter em sua mente a lembrança do que Ele já fez. Quando o Senhor salvou a minha vida, quando o Senhor me livrou da morte eterna, quando o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz, eu fiquei alegre. Por que meu coração está temeroso agora? Senhor, restaura a minha sorte. Sabe qual é o problema? Há crentes que não lembram sequer o dia do seu batismo e profissão de fé, que marca exatamente o dia em que demonstramos para todos que cremos e que o Senhor fez uma grande obra no nosso coração. E é claro, do batismo eu estou falando daqueles que foram batizados adultos. Os que foram batizados na infância, eles deveriam lembrar do dia da sua profissão de fé. Um dia marcante em que eles vieram à frente da igreja e dizer: eu creio nesse Deus. Eu fui batizado na infância, meus pais me apresentaram ao Senhor, eles me educaram na fé cristã, e agora eu estou aqui dizendo: eu creio. É um momento então que deveria ser lembrado, a fim de que nos momentos de tribulação, você faça como Israel, quando o Senhor me libertou, eu fiquei alegre. Por que seu coração está triste? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Mas por vezes nós esquecemos estes grandes feitos. É preciso manter em sua memória tudo aquilo que Deus já fez para você. A profissão de fé, o batismo, é um dia para ser lembrado da bondade de Deus, que salvou você e que continua sendo benevolente. Quer ver outra coisa? Alguns têm na sua aliança, eu tenho, marcado a data do casamento. Isso é bom para o pessoal, principalmente para os homens, sabe? Qual é o dia do seu casamento? Dá uma colada assim na aliança. Lembre. Mas é um dia para lembrar quanto Deus foi bom ao te dar uma família, uma esposa, um marido. E você olha para trás e lembra: Deus é bom. E esse Deus que constituiu a minha família, está com a minha família. Não importa os problemas que estiverem pela frente ou que vierem pela frente. O Deus que nos formou como família está sustentando a família. Mas talvez você fale assim: pastor, eu não sou muito desse negócio de fazer memorial não, de guardar data. Se para você isso é muito difícil, olhe para o Evangelho. Porque o Evangelho relata aquilo que aconteceu na cruz de Jesus Cristo. Não é à toa que quando Paulo fala sobre a pregação, dizendo que os judeus queriam ouvir ou ver sinais, os gregos queriam ver sabedoria, ouvir discursos eloquentes, a única coisa que ele dizia que iria fazer era: nós pregamos a Jesus Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas é por meio da cruz de Jesus Cristo que Deus se mostra justo e justificador dos que creem. A cruz é o memorial, para que você lembre. E já que nós não vamos ficar fincando cruzes por aí afora, para ficar lembrando do que aconteceu,
basta-nos a pregação. Hoje à noite participaremos da ceia. E na ceia do Senhor, Deus nos deu pão e vinho, que são meios de graça, que fortalecem o seu povo, mas que despertam a memória. Cristo foi partido por nós. O seu sangue foi vertido em meu favor. Para nós não é apenas um memorial, mas é também um memorial. Nós lembramos do grande livramento que nos sobreveio, porque um dia Deus enviou o seu Filho para cravar nele os nossos pecados. Lembre com gratidão os grandes feitos do Senhor em sua vida. Isso faz sossegar o coração em tempos de temores. O texto de hoje termina com a descrição das bênçãos do Senhor. Os versos 13 e 14 dizem assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. A derrota do inimigo trouxe paz ao povo. Talvez você esteja enfrentando um momento da vida em que o coração esteja bastante temeroso. O texto ensina então o que fazer quando você estiver com medo. Recorra ao Senhor, aguarde o seu agir, seja agradecido. Como eu disse, a cruz de Cristo é para onde olhamos quando precisamos relembrar os grandes feitos do Senhor. O sacrifício oferecido por Samuel foi aceito por Deus, que perdoou os pecados do povo e trouxe tempos de paz para o povo que esteve 20 anos debaixo do jugo filisteu. O sacrifício de Cristo, meus irmãos, livra de algo muito pior. Se é terrível estar debaixo do jugo de homens, imagine enfrentar a ira do Senhor Todo-Poderoso. Cristo já recebeu essa ira em seu lugar. Você não tem o que temer. Ele fez isso para que os temores deixem o seu coração. Aquilo que você merecia, a justa punição que seria aplicada sobre você, recaiu sobre Jesus Cristo, seu Salvador, e por causa disso, é que Paulo então diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Israel viveu um tempo de paz aqui, mas você sabe, pela história, que ele enfrentou outras guerras. Entretanto, a paz estabelecida por Jesus Cristo entre você e Deus, ela não é temporária, ela é eterna. Ela livra você da ira vindoura. Você nunca mais estará em guerra com o Senhor. E essa é a grande razão de Ele garantir, o Senhor Jesus Cristo garantir: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. Firmado então nesta verdade, coloque os seus temores aos pés da cruz de Jesus Cristo. Confie nele e viva uma vida sem medo, para a glória do Pai